Muito tempo de convivência. De repente, no meio do almoço, mal fez a digestão e você ouve um sussurro em tom de queixa e ameaça. Precisamos conversar hoje à noite sem falta. Você está me ouvindo? O dia já estava ruim, a comida de repente ficou sem gosto e agora, depois desta fala, o resto da tarde só tende a piorar. Ao chegar à noite, você se atira no sofá, dá uma olhadinha nas redes sociais, finge de esquecido e, claro, todo armado para o que vem de lá. Alguma coisa está diferente. Ela tinha o sofá inteiro para sentar confortavelmente, mas preferiu sentar justamente na pontinha daquele imenso sofá. Esquisito, não? Fica um pouco em silêncio, lhe encara, olho no olho, muita firmeza e pergunta: e aí, como você acha que está a nossa relação? Você está satisfeito com esta situação? Me responda! Você não é mais o mesmo ou a mesma. Mas não estou lhe entendendo. Não sei onde você quer chegar. Será mesmo que você não está me entendendo? Depois de tanto tempo juntos, e pela segunda vez você finge inocente. Ah, não sei nada disso não, senhora. Nem percebi, estou normal, ó. Olha como estou. Se tem algum problema aqui é com você mesmo. Não comigo. Estou certo? Me responda. Olha, gente, devolver uma pergunta em cima de outra é terrível para quem espera uma resposta. Na verdade, é quando a paixão está chegando ao fim. Há um enorme abismo entre entender o que o outro está sentindo e falando e o tamanho da sua indiferença, o quanto dói na outra pessoa. Essa é uma outra realidade. Faz sentido para você isso? É uma autodefesa para se aproximar, porque quando você sente que pode contornar uma situação, é melhor agir. Tem hora que precisa sacudir o outro, dar um grito para acordar. Ei, eu estou aqui! Aí você pode usar o repertório que você quiser. Você não tem consideração com a sua sogra, rapaz? Ou futura sogra, quem sabe? Esqueceu da viagem, dos nossos sonhos e dos nossos planos para o futuro? Tá esquecido? Se depois de ter invocado o nome da sogra e achar que não resolveu a situação, então pode bater na mesa, rodar a baiana, chutar o balde que estiver na sua frente, fazer aquele baticum de panela, ameaçar, dar aquele grito de guerra. Tá pensando que comigo é diferente, meu filho? Não se banque a besta. Faça um teste para ver o que é que acontece. Estou de olho bem aberto para você. Eu, particularmente, conheço muitos casos que resolveu com um grito deste de guerra. Você, eu tenho certeza, também deve conhecer alguns desses gritos. Ou alguém que já deu uns gritos desses e resolveu o problema. Porque não há dúvida que todo grito show é para a sua autoafirmação, convidando aquele amor rebelde que ficou tanto tempo junto com você, que agora ameaça se afastar por uma paixão ou empolgação de quem quer que esteja lá no seu caminho e você acha que tem jeito. Dê o seu grito. Porque, no caso, se for homem, homem é igual tapete. É preciso de vez em quando dar uma balançada para tirar os excessos de sujeiras. É preciso ter, no mínimo, um equilíbrio emocional para balançar as estruturas que estão incomodando. Isso é uma verdade. O que acontece se você não tiver o mínimo de equilíbrio emocional no auge do problema? A sua visão fica turva e o seu comportamento desequilibrado pode colocar tudo para descer ralo abaixo. Quantos desastres, pela impaciência e arrogância do orgulho ferido, acabou deixando que a felicidade passasse das suas mãos para outras mãos. Então, uma falta de gerenciamento pode levar, nenhuma dúvida, a um descontrole de comportamento e um desastre nas relações afetivas.
Fala-se muito em controle da emoção e a internet está recheada de receitas para isso. Dois assuntos que se encontram muito bem contemplados e aos milhares. Por exemplo, o número 1, como fazer um bolo. O número 2, como controlar a emoção. No quesito como fazer um bolo, você pode colocar como fazer um bolo de trigo, de aipim e escolhe os seus ingredientes, a sua preferência. No caso, como controlar uma emoção, você pode colocar assim, como controlar a emoção de um apaixonado. Então você conseguirá, com as receitas disponíveis na rede, o modo operandi do jeito que você precisa, no seu controle, no controle dos ingredientes, até mesmo da cor e do sabor. No entanto, controlar a emoção, você não vai encontrar receitas como essas prometidas. Elas não funcionam. A emoção não se controla, se gerencia. O comportamento, você controla. Eu revisitei artigos científicos e quero lhe ajudar a entender o mapa da paixão, da emoção dentro do cérebro. Ensinar o autoconhecimento como uma estratégia para solucionar conflitos. Eu tenho certeza que depois deste vídeo, a forma de ver e agir vai melhorar bastante. Você vai ter mais clareza e muito mais do que isso. Você vai saber lidar com o problema sem tantos problemas. Afinal de contas, quanto tempo então dura uma paixão? Em média, segundo a ciência, em média, a paixão pode durar até 24 meses. Mais do que isso, o cérebro não está preparado para tanta intensidade em sua capacidade máxima. Pensa aí, se demorasse tanto, o corpo ia ficar doente e a mente atormentada e completamente fora do normal. Então a paixão é um estado alterado de consciência. É um torpor dopaminérgico, esse nome grande, bonito, lindo, que te move para as decisões erradas. Porque o emocionalmente apaixonado, ele toma muitas decisões erradas. Ele está descompensado no quesito afetivo. Por isso, não devem tomar decisões importantes enquanto esse sentimento for parte dentro de si. No caso, se estiver dentro de você. Se este é o seu caso, vou lhe dar neste momento, aproveitando esse tempo, para lhe dar uma dica. Para você fazer uma autorreflexão. Eu vou chamar de autorreflexão do apaixonado, que deve se fazer todos os dias. Aproveite e anote essa frase. E faça diariamente. Não vou tomar decisões importantes porque estou tremendamente apaixonado. 2. Vou esperar um pouquinho. Tenho certeza que a espera é a minha melhor opção. Anotou? Ótimo. Faça isso todos os dias. É só uma pequena dica. Continuemos a aula. No mínimo você deve estar pensando, José Eduardo, que nada. Não farei isso porque existe uma química muito forte entre a gente. É amor. Eu não preciso fazer isto. Sim. Este é o problema. É que existe uma química muito forte. Porque existem os hormônios e neurotransmissores na jogada do interesse afetivo. Então, mais adiante neste vídeo, eu vou explicar em detalhes sobre essa química hormonal que inibe o córtex pré-frontal. Vou até explicar para vocês a função do córtex pré-frontal na tomada de decisões assertivas. E com isso é onde se iniciam as decisões erradas. Rolou aquela química entre a gente, tão forte, José Eduardo, que encontrei a minha alma gêmeas. Se mal dosada, aguda, eu já vi muitos casos também se tornarem almas gêmeas em algemas. Terrível, mas é uma verdade. Não há dúvidas
que o amor pode começar pela paixão, seguindo um ciclo e se tornar uma calmaria, generosidade, tão necessários para acalmar as nossas almas. No caso do amor, as almas afins. No caso de almas em desequilíbrio, algemas. Então, Platão, em seu livro Diálogos, tratou do amor e das almas gêmeas como algo que levaria o homem a se tornar irresponsável, obsessivo, louco, demente. De lá para cá, passaram-se 2.400 anos e a ciência confirma que o amor, na realidade ele se referia à paixão, é um estado de demência, obsessão e compulsão. Será que é coincidência? 2.400 anos depois, uma confirmação tão patente, tão lógica. Então, alguns escritores e filósofos gregos tinham razão. O amor doentio, no caso a paixão, é capaz de trazer nos relacionamentos as suas algemas. Por isso, as decisões sobre a força da paixão são cegas, inconsequentes, impulsivas e estão muito bem delineadas em regiões específicas, aqui, dentro do nosso cérebro. E sabe que o nosso cérebro é super especializado. Tem áreas super especializadas na questão afetiva. Reforço que as decisões importantes sobre a força da paixão são perigosas e tendem a gerar muito constrangimento e arrependimento. Tenha certeza disso. Tem um amigo próximo que em 13 anos, ou seja, dos 65 anos de idade até os 78, ele conseguiu se apaixonar ao menos 4 vezes, que eu saiba. Cada namoro não durava em média 6 meses e ele já estava se casando. Cada separação lhe custava no mínimo uma casa, em outro caso apartamento, além de contas para pagar. Sempre me dizia arrependido dos seus relacionamentos anteriores. Neste momento, ele está em um novo casamento de papel passado. Façanha conseguida também, não menos de 6 meses de namoro. Coisa recente, da data da gravação desse vídeo. A conclusão desta série histórica dos 6 meses, eu deixo para você concluir até onde ele quer chegar. Este é um exemplo clássico de vício da paixão, que em certa idade está tão cristalizado, tão enraizado, que a gente poderia dizer assim, é um pau que está torto, difícil de se endireitar. Para este caso, por exemplo, o cérebro já está acostumado e com a produção dos hormônios da paixão, que cada vez mais requisita aventuras para matar o seu vício. A paixão é considerada uma droga viciante, muito viciante. Daqui a pouco vou explicar para você por que isso acontece, como acontece e se esse é um caso perdido. Lembra da historinha no início do vídeo? Eu não estou te entendendo. Eu não estou entendendo o que você está falando. Tinha um sofá inteiro para sentar e sentou naquela pontinha. Lembra disso? Que nada. É coisa da sua cabeça, eu não fiz nada. E aí segue o discurso. Porque colocar defeito no outro é fácil quando quer sair da culpa. E vem as queixas. Foram tantos anos de convivência e usando qualquer roupa para sair. Agora, da noite para o dia, ele resolveu alterar tudo. É nova marca de sabonete, novo perfume. O gosto pelas roupas mudou. Agora é meia e cuecas novas o tempo todo. Vestindo-se melhor, como no início do nosso namoro. Meu Deus do céu, até a dieta está fazendo. Mais uma observação, o apaixonado, ele fica praticamente sem fome, essa é uma dica, porque todo o sistema digestório
dele está sofrendo descargas nestas regiões. Só apaixonado não vê, não percebe, mas ele deixa trilhas no seu caminho, muito fácil de ser identificada por qualquer pessoa. Então, no início, é aquela dieta, uma belezinha. Depois de 2 anos que a paixão vai embora, conheço também esses casos. É o amor pela comida, é o glutão, é o novo cardápio, passa a ser o desleixo. A barriga cresce, as laterais do corpo e não se cuida. É um desleixo completo. A roupa mais velha, desbotada e mais folgada será a sua escolhida para dormir todos os dias com seu amor, seja você homem, seja você mulher. Depois ficam se queixando. Abandono. Estou abandonado. Meu marido mudou. Faz sentido, ou minha esposa mudou, faz sentido que isso pode acontecer com você ou com outra pessoa? O apaixonado mudou. É o único que não vê. Para quem vê a mudança inesperada no outro, pode entrar em crise e ficar até se perguntando: onde foi que eu errei? Porque ele nunca foi assim. Como ele mudou tanto? E eu não mudei nada. Nem sempre você errou. A pessoa sempre foi assim, você sempre foi assim. Porém, você não percebeu a tempo. Você chegou tarde na descoberta. Mas a epigenética vai explicar sobre o pau que nasce torto e nunca se endireita. Lembra? Quem tem carência emocional de si mesmo vai procurar no outro o que não perdeu, é óbvio. Então a empolgação para fugir de um problema poderá ser potencialmente desastroso para a vida mental da pessoa e não tenha dúvida. É mérito do nosso cérebro, do seu cérebro, expulsar a paixão nesse tempo curto, médio de 2 anos, porque ele não aguenta, ele vai dar curto com alta intensidade, por isso é necessário ter curta duração. A paixão é curta. Ou ele faz isso, ou todo o seu corpo e mente ficam doentes. Agora a esperança para quem está revoltada ou revoltado, agora é ter a paciência de Jó e uma boa dose de equilíbrio emocional para esperar o cérebro se adaptar. Não tomar decisão precipitada, esperar mais um pouquinho, porque o tempo corre a teu favor quando o assunto é paixão. Corre a teu favor literalmente. Se tem alguém na parada no seu caminho e vice-versa, ou para tomar toda e qualquer decisão importante. Tem sempre uma pessoa que conhece história de alguém que largou a família e depois de algum tempo voltou com a cara quebrada. Quem não conhece? O problema é que tem alguns que passam em nossas vidas que não merecem retorno porque é um verdadeiro capeta. Isso é uma verdade em carne e osso. E que não merece o retorno porque nos atormentam. E nós temos que nos tornar vigilantes, rodar a baiana, dar aquela terapia de choque, lembra daquele grito? Apontar o dedo, sentar na ponta do sofá se for possível, dar um grito, bater na mesa. É isso que eu tenho que fazer. Inibir o fermento antes que ele cresça no seu lar. Inibir aquele fermento dentro da sua própria casa, porque, repetindo, o homem é igual tapete de verdade, precisa dar aquelas sacudidas para cair as sujeiras. Estudos recentes consolam, indo na direção de que nem sempre as sujeiras é porque tem uma mulher ou um homem na área. Segundo a ciência, a culpa pode ser dos hormônios. O aumento de 4 substâncias químicas no cérebro, que vou explicar no decorrer desta aula, são as financiadoras da paixão, estando ligadas diretamente à emoção de alta intensidade,
a comportamentos esquisitos, porque há comprovados envolvimentos físicos, químicos do sistema endócrino que não determinam, que não finalizam o nosso comportamento, mas influenciam de forma irresistível. Sendo importante observar que essas influências dos hormônios no comportamento faz com que tenhamos uma mente muito criativa para fantasias que podem ser potencializadas pelos próprios hormônios. Você é ciumenta ou ciumento? Quando a produção dos hormônios da paixão subir em seu cérebro, você pode ter um ciúme doentio, ficar paranoico ou completamente desequilibrado ou desequilibrada físico e emocionalmente. Quem nunca se apaixonou loucamente e se desapaixonou sem necessariamente ter uma outra pessoa no caminho? Baixou a produção dos hormônios da paixão, quer por uma frustração, decepção ou sinais de desencantamento, também desaparece a produção dos hormônios que ativam os significados internos que damos às coisas e às pessoas. Costumamos dar significado a tudo. As coisas não possuem significados até que nós a demos. Essa é uma verdade. Estudos de revisão científica confirmam envolvimento de fatores de ordem endócrinas, hormonais, sistema de recompensa e prazer no cérebro. A circuitaria cerebral ativa áreas de recompensa e prazer. Circuito de recompensa é o mesmo que circuito de vício. Anote isso. Quando você tem uma experiência prazerosa, o cérebro libera dopamina, ativa o sistema de recompensa. É uma força biológica quase irresistível que dispara. Quero de novo, quero de novo, quero de novo. Por exemplo, você come um pedaço de chocolate. Então esse gosto chega lá numa área do cérebro emocional chamado tegmento ventral. Esse nome esquisito mesmo, tegmento ventral. Então, esse tegmento ventral é uma das partes principais dos centros dopaminérgicos. Então envia o comando, repita que esse doce, que esse chocolate é uma delícia. Então eu vou dizer isso que é uma parte dos neurônios da área gourmet. Fica por conta. Então o córtex pré-frontal, que é o sensor, o modulador, aquele que pensa, que está aqui nessa região, olha e fala assim, olha, tem açúcar demais, você pode ficar diabético, gordo, chega. A outra parte emocional, o sistema límbico fala assim, não, é uma delícia, eu quero é mais, vou comer mais um pouquinho, só mais um pouquinho. O córtex pré-frontal, que é o sensor, manda um segundo comando de alerta ao sistema límbico, abrindo uma janela de memória de quando você tinha, por exemplo, 10 anos de idade, e traz aquela lembrança da sua mãe alertando. Abra seu olho, menino, comendo muito açúcar, depois de adoecer, vai ver o que é bom para a tosse. Depois não me diga que avisei. Se ficar diabético, já sabe, injeção todos os dias de insulina. O que é isso? É o córtex pré-frontal fazendo o seu papel de sensor, regulando. Lembra daquele chute no balde? Daquela ameaça no início? Está pensando que eu sou o quê, meu filho? Você não me conhece. Faça um teste. Não sou como você pensa, eu posso muito mais. Não sabe quem eu sou. Lembra? Tem hora, eu repito, que é necessário você ativar esse sensor no outro para dar uma freada no motor emocional de quem está se desequilibrando. Quando o outro está sem juízo, é preciso você dar um empurrãozinho, colocar o seu juízo no outro, para ver se necessariamente ela ou ele pegue no tombo e acorde para a vida.
porque a paixão deixa a pessoa embriagada, inibida da realidade. E isso é um desastre das relações, é um desastre nas tomadas de decisões. Então, o que eu estou te dando nesse momento é a luz do discernimento para que você tenha uma vida em abundância, uma vida emocionalmente equilibrada e você tenha efetivamente momentos de prazer e de felicidade que compense você estar hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e assim sucessivamente. E como fazer isso? Através do autoconhecimento e entendimento, porque eu vou ensinar o funcionamento disso tudo no seu cérebro. Agora você consegue entender aquelas balançadas necessárias no tapete sujo para cair. Ei, acorda! Eu estou aqui. Sabe aquelas sacudidas de verdade? Precisa. Se o sistema cerebral falhar, claro, você pode dar um empurrãozinho para frear a paixão. O cérebro possui áreas estratégicas que regulam os hormônios, os neurotransmissores, que exercem aquela influência irresistível no comportamento. Então, todos sabemos que o comportamento também é influenciado pela educação, para não ficar dizendo o que eu disse que é somente os hormônios. Somos influenciados pela educação, pelo convívio familiar, pelas crenças enraizadas, os condicionamentos todos que nós, no início do nosso nascimento, no nosso esteio familiar, pelo nosso estilo de vida. Porém, verdadeiramente, o hormônio financiador da paixão, ou os hormônios financiadores da paixão, são aquelas dopamina, serotonina, cortisol, oxitocina e vasopressina, que estão prontos para nos ajudar ou atrapalhar o processo. Vamos lá para a noradrenalina. Vai lhe dar energia, aumentar o foco, a concentração. A dopamina vai lhe dar a motivação, o prazer, interagir, empolgação. E aquela sensação de felicidade, olha que beleza, sensação de felicidade. A serotonina, humor, deixar você sem sono para ficar pendurado no WhatsApp, Instagram a noite toda. É uma beleza. E a oxitocina e a vasopressina vai dar aquele cheiro de rosas no relacionamento, que é chamados hormônios do amor. Que beleza! Você está no romance, naquela paixão e achar que tudo está gostoso, está uma beleza. A oxitocina é uma maravilha. Então, quando a paixão está intensa, todo o seu sistema límbico funciona como uma central das emoções. Sofrem descargas e reações químicas neurohormonais. Os níveis de cortisol do apaixonado ou daquele que se sente abandonado se elevam. Aumentam a ansiedade. Vocês já perceberam que a pessoa que se sente abandonada, ela fica ansiosa, insegura, desconfia de tudo? Pois é função do cortisol. Então, quando a gente está exigindo uma resposta a esse estresse, vem esses sintomas. Na hora do bate-cum de panela, o cortisol está lá para te ajudar na força. Então, o movimento interno é sentido na fisiologia do corpo. Sobe aquele fogo, o rosto fica vermelho, tremedeira, gagueira, uma desconexão na fala. Então, são sinais neuroquímicos que se tornam explícitos no comportamento. Há um ditado popular e também há livros escritos sobre este assunto. O corpo fala, nenhuma dúvida, porque os movimentos que acontecem na nossa cabeça estão também acontecendo no nosso corpo. O tímido mental se mostra tímido na sua fisiologia. Poxa, então quer dizer que quando eu disse que rolou aquela química de verdade entre a gente, era mentira? Não, era verdade. É verdade e também há um aumento de testosterona. Olha, o hormônio testosterona aumentando no momento ou no sentimento da paixão.
Mas não fique aí pensando que sua testosterona de cinema vai ficar assim para toda a vida. Mas não vai ficar mesmo. O apaixonado tem os seus níveis de testosterona aumentado. E se subir demais, o que acontece? Pode acontecer um infarto. Ou você vira um bicho nos instintos. Os avanços na ciência têm mostrado que o aumento da testosterona deixa o homem mais próximo da sua origem instintiva, selvagem, impulsivo, agressivo, com comportamento muito esquisito. A testosterona alta provoca baixa cognição na área da aritmética, inteligência espacial, principalmente na área da matemática. Olha que interessante, na área da matemática. Resumindo, ficam ruins de cálculo e previsão de futuro. Pronto, cheguei aonde eu queria. A explicação das tomadas de decisões erradas é a testosterona tendo seu papel. É a testosterona anuviando a projeção, a visão de projeção do futuro. Mas na frente deste vídeo, eu vou explicar em detalhe por detalhe, por que as decisões são desastrosas em sua maioria, repletas de arrependimento. Siga comigo neste vídeo, porque autoconhecimento, consciência, é promover a transformação emocional. Eu estou aqui para te ajudar a se transformar. É para isso que estou mapeando a emoção da paixão em suas entranhas cerebrais. Vamos juntos, eu e você. Aproveite, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Envie este vídeo aula para ajudar outras pessoas. Ajuda você e ajuda o outro. É a parte que a gente pode fazer para ajudar o outro, porque nós estamos nesta vida para uma caminhada. Então há evidências de que a testosterona reduz a atividade do córtex pré-frontal, que é uma região importante na modulação da impulsividade, como também falha na melhoria da memória, cognição e qualidade de vida. Então aumenta o risco de demência. Por que isso acontece? Porque tem um local específico no cérebro chamado, olha lá o nome, vias dopaminérgicas. Um nome bonito e grande. Parece até nome de praça pública. Vou até sugerir uma metáfora. Praça, via dopaminérgica. Aqui você não dorme de tanta emoção e prazer. Vocês nunca mais vão esquecer desta frase, da função das vias dopaminérgicas. Aqui você vai ter muita emoção e prazer. O que acontece numa praça pequena de uma cidade? Encontro de casais, namorados, muita emoção e prazer. Além, claro, do leva e traz de mensagens do que se deve ou não deve fazer sobre algo censurado. Então são essas vias dopaminérgicas, que nome lindo, que acontece o ir e vir das mensagens neuroquímicas e emocionais quando em excesso dopam, inibem o córtex, que é aquela região moduladora dos esquemas de análise racional, de previsão. Consegue entender isso? Exagerou, dopou o senso crítico, perdeu a razão, perdeu a análise. A dose de café é um exemplo de uma substância altamente dopaminérgica. Aumenta a transmissão de dopamina e aumenta o foco, concentração, velocidade de leitura, entendimento da realidade em níveis basais, relativamente alto, claro. Se não, na dose exagerada, o que pode provocar? Palpitação, agitação, ansiedade, insônia. Por isso a dopamina demais inibe áreas importantes no cérebro e precisa de cognição, deixa a pessoa fora da realidade e ela não consegue prever o futuro. Há exemplo da droga e vício, que inibe o córtex pré-frontal.
Então estão sempre buscando de tempos em tempos recompensas e prazer. Não se cansam de aventuras, não se cansam de trair. Ai, quando estão no relacionamento firme. Quando rompem uma relação, já se encontram rapidamente em outros braços e normalmente arrependidos dos anteriores. São dependentes hormonais, de hormônios, de neurotransmissores, porque a área de ativação está ali querendo, com aquela força irresistível de recompensa, querendo aquela alta produção dopaminérgica. Quando a paixão está intensa, todo o sistema límbico em alta pressão, a pessoa se apaixona com facilidade e nunca se dá conta que é um processo viciante. E por isso a pessoa é um viciado, um apaixonado serial, tal qual a série de filmes. A exemplo daquele amigo casamenteiro que se apaixona com facilidade. Sempre quer uma emoção no próximo capítulo. Então, quando os hormônios estão em alta no cérebro, ao abrir o Instagram, Facebook ou outra rede social, a primeira preocupação é espiar quem? Quem é que o apaixonado vai espiar? A pessoa do seu interesse. Se tem uma relação, checar se essa paixão está sendo correspondida. Aí desce a noia dos hormônios e você quer saber quem são as pessoas próximas que está distribuindo coração, like. Agora você que nunca gostou de ler, está cheio de hormônio. Encontrou uma fonte de motivação infinita para ler todos os comentários de terceiros sobre a pessoa, objeto da sua paixão. É muito louco, muito esquisito. Quem nunca gostou de ler agora está lendo pra caramba. Os hormônios à flor da pele e o ciúme terrível, fazendo agora um novo leitor da vida alheia. É muito fácil descobrir se a pessoa querida está entrando, como diz algum outro, saindo dos trilhos da paixão. Porque elas são extremamente previsíveis. Como eles são ruins de cálculo, lembra da testosterona? Pois é, em alta, então não vai demorar muito para serem descobertos. Se esse é o teu caso, te cuida. A queixa principal que sinaliza o enfraquecimento da relação é quando um percebe, não me dá mais importância devida, eu não consigo dar também a importância que ele me requisita. E normalmente os pais se queixam de menos ligações telefônicas e sempre ouvem as mesmas justificativas. Ah, meu pai, ah, minha mãe, ah, meus irmãos, estou trabalhando demais, eu não posso ir aí, estou ocupado, eu vou ligar, já ia ligar. Mas hormônio de sobra para cutucar a vida dos outros nas redes sociais não falta. É normal? É normal para quem está imerso nesta paranoia. Não pergunta mais como está o irmão. Não pergunta mais como está a irmã, o irmãozinho mais novo, a irmã mais velha. Sempre justificando escassez de tempo. O tempo sempre está escasso, mas sobra curiosidade. No entanto, os apaixonados se ligam freneticamente a amizades recentes. Você já percebeu que os apaixonados, eles sempre se ligam àquelas amizades mais novas? É um outro sinal e também esquisito. Esquece por hora dos antigos amigos e iniciam a euforia e barganha nos novos amigos. É a hora que entra na alta dos hormônios oxitocina. Gente, olha que papel espetacular da oxitocina nesse momento da nova amizade. A oxitocina é o hormônio do amor. Quando aumentado aos seus picos, vai deixar a interação social exacerbada e o novo amigo passa a ser o quê? O melhor amigo do mundo.
só porque é mais próximo e tem mais informações da pessoa objeto da sua paixão. Não é também esquisito? Ficam até estriônicas. Oh, amiga! Oh, amigo! A boa notícia é que a paixão, esse tipo de paixão de euforia, graças a Deus, tem uma média de 12 a 24 meses para acabar. Média. Porque daqui a pouco está durando em você 4 anos, também está dentro da média, tá? Alguns cientistas dizem que vão até 4 anos. Mas há resquício de pessoas que ficam para o resto da vida. Mas ainda bem que pode durar pouco, mas é raro. Aquele fogo no início do relacionamento que se apagou em você, também vai se apagar nele, vai se apagar nela, na outra pessoa. Mas a beleza do relacionamento e outros atributos bons da relação vão surgindo. É possível viver novos encantos. Eu tenho uma sobrinha que dizia assim: ah, tio, eu estou apaixonada, mas a gente pode também, num casamento, viver muitas paixões? Pode. Por sinal, a minha sobrinha é da área da psiquiatria. Ela é uma estudiosa do assunto. E ela está certa. Então, após a paixão, seguindo esse ciclo de atividade, pode se transformar num afeto e amor mútuos. Mas aí já é um outro nível, uma mudança de ciclo. Percebeu a traição e a ameaça? O que eu tenho que fazer? Usar o tempo em sabendo disso a seu favor. Use até a energia da paciência do universo a seu favor. Faça a contabilidade de lucros e prejuízos afetivos da relação. Use a sua melhor estratégia para não perder as recompensas e o prazer que você tem certeza que merece seguir adiante. É normal que após uma separação ou um abandono, que a ficha caia, um download na pessoa e ela volte. Quem não conhece essa história? Então é normal. Então o seu sistema de recompensa, o seu cérebro está aí pronto para lhe ajudar. Mas tem gente que é difícil mudar de verdade. E parece que nunca vão parar. Para esses casos, talvez a paciência não dê conta. Mas eu não aguento mais a traição. É uma em cima da outra. Meu Deus do céu. Tem gente que é assim mesmo. Traz no pedigree o estigma de rato da montanha. Parece um pau que nasceu torto e que nunca se endireita. Não aguentam ver um rabo de saia, que se misturarem com ratos da montanha, ninguém saberia identificar quem é quem na área. Interessante é que a ciência já descobriu que os ratos do campo são monógamos. O que quer dizer isso? Não traem a sua companheira. São profundamente fiéis às suas parceiras. Já os ratos da montanha são promíscuos, contumazes. Entendeu a analogia do rato da montanha com algumas pessoas que agem como ratos? Como a traição é um golpe baixo, pesquisadores descobriram que os hormônios influenciam decisivamente na traição e no jeito monogâmico de ser. Misericórdia. Agora a culpa são dos hormônios, que a traição está dentro da cabeça da pessoa. Eu falei para você que assiste essa aula que eu traria informações quentíssimas do mapa cerebral da traição. A TPM é hormonal. Agora a traição também realmente é um golpe baixo da ciência. A explicação? A área de recompensa dos ratos do campo possui muita oxitocina e vasopressina. Os ratos da montanha, uma quantidade insignificante. Quando os cientistas bloquearam a oxitocina e vasopressina, os ratos do campo não tinham predileção de parceiras. Se comportavam iguais aos ratos da montanha. Ficavam descarados
infiéis. Traíam que não paravam mais. A conclusão é que os experimentos em ratos vieram acender a pulga na orelha dos seres humanos sobre assuntos de fidelidade e traição. Causas orgânicas influenciam nas decisões. A diferença básica é que ratos da montanha não conhecem o cartão de crédito. Então os hormônios são determinantes no comportamento. Se as influências do meio, da criação, for na mesma direção, eles estão sendo produzidos aqui, no cérebro, mas o conjunto da obra, como os valores, eu falei ainda há pouco da criação, do aprendizado, da autoestima, estilo de vida, interferem diretamente na sua predisposição e no seu equilíbrio químico no cérebro para tomar a decisão que quiser. Então, o pau que nasce torto pode consertar? Pode, mas que a influência é irresistível. Os hormônios serão determinantes se o comportamento estiver sendo influenciado pelo ambiente interno e externo. Se você tem uma paixão aguda, não tome decisões importantes, ok? É certo que a tatuagem do nome do afeto no bumbum é apenas uma das coisas insignificantes, que eu vou dizer assim, que deixam marcas também insignificantes diante de outras atitudes que podem lhe custar uma vida de tormentos e arrependimentos. A tatuagem é o mínimo. Quando você, no fogo da paixão, faz do nome do seu namorado, da sua namorada e tudo mais. Há coisas muito piores que nós devemos evitar. Segue aquela dica lá em cima do vídeo, daquela reflexão, daquelas pequenas palavras que eu lhe sugeri a fazer como mantra todos os dias. Decisões erradas e precipitadas fazem parte do repertório do apaixonado. Mesmo que você se ache o melhor cavalheiro, a paixão será sempre o cavalo montado sem as rédeas. Mas por que isso acontece? Um dos pontos básicos é entender o que está por trás da paixão que se mistura em alguns momentos com amor e que não tem nada a ver com amor. O amor é uma conquista mais laboriosa, é um conjunto de convivência e harmonia que não se confunde com o apego, que é um raio que o parta da paixão. O apego é um outro assunto. Você pode comentar logo aqui embaixo no vídeo se quer que eu fale sobre o apego, que eu falarei sobre o apego. Então, quanto mais forte e desorientado vem lá esse raio que o parta, mais desequilibrado e mais decisões erradas são tomadas sob esse impulso. Sair de casa porque não aguenta a vida que tem. Dividir os seus problemas com um companheiro ou companheira. Melhorar de vida. Ter mais autonomia. Segurar a oportunidade de sumir de vez da família e de seus problemas. São algumas das queixas, das desculpas que as pessoas contam essas historinhas para si mesmo, para justificar essa nova paixão, esse novo relacionamento. Claro que há outros fatores que contribuem para a tomada de decisão precipitada e sair da situação que precede os fatores hormonais, como as desordens familiares, traumas e eventos negativos que acompanham a pessoa em seu ambiente familiar ou não familiar. É bem delineado que os maiores erros são tomados por esses impulsos doentios que a paixão provoca. Outro dia um amigo me pediu opinião sobre a amante. E quando eu expus a minha opinião sobre o inferno que ele poderia ter que viver, dada a situação dos filhos, ele interpretou que eu chamei a amante de capeta. E aí a amizade ficou balançada, porque quem está apaixonado ouve o que quer nas cores que precisa. Esse é o problema. O córtex frontal fica inibido. Esse é o grande problema. Assim como a bebida inibe a paixão, também inibe
inibe o pré-frontal e para tomar atitudes inconsequentes. É assim que acontece. Uma pessoa sob o efeito de álcool, por exemplo, faz coisas que não faria quando sóbria. Dança, canta, faz xixi no poste. Consegue entender isso? São tantas esquisitices que, se fôssemos citar, não caberia aqui no vídeo. Então, os impulsos, as consequências para o amanhã são realmente inibidas, esquecidas. A paixão é reconhecida como demência, porque, de fato, há prejuízos cognitivos no cérebro. Depois que a bruta paixão desaparece, é que surge o bom senso. O pré-frontal está normalizado, não está mais demente e você percebe os defeitos do outro. Os financiadores da modulação da paixão no cérebro são os hormônios e neurotransmissores. Os financiadores da paixão no coração são o meio e as amizades mais próximas. O meio é a fábrica da dopamina, porque decisões de apaixonados tendem a dar erradas. Por quê? Porque a paixão, tal qual certas drogas bem conhecidas e proibidas, inibe o córtex frontal. No usuário crônico, por exemplo, de drogas, o sistema de recompensa e motivação são reorientados para os picos de dopamina. De tanto usarem, repetirem, acabam ativando o fenômeno conhecido como tolerância. Esse é o nome técnico da ciência. Tolerância. A tolerância se apresenta no viciado assim: eu não fico bêbado somente com um copo de conhaque. Eu preciso usar drogas mais fortes, mais copos, senão não faz efeito. Eu não consigo ter somente um parceiro ou parceira. É preciso mais e mais. É como a água do mar. Quanto mais se bebe, mais se tem sede. A gente chama isso de tolerância. Diz a tolerância neuroadaptativa. Quantos artistas não morreram com overdose de drogas na ânsia de mais e mais? Quantos perderam a vida por tanta safadeza? Quando a tolerância se instala num relacionamento monótono, a euforia de antes fica reduzida. Aquele beijo quente, o amor meloso, a palavra meu amor, eram não só no início. As relações se esfriam, pouca motivação e sinais de apatia, tédio, mesmismo. Guarde essa palavra, mesmismo. Nada mais é como antes. Pouca serotonina no lobo pré-frontal, compreendendo a tomada de decisão. A solução encontrada para fugir da apatia, da tristeza, da depressão, da insônia, é tomar uma nova dose. E mesmo que uma nova paixão, para quem é dependente de paixões seriais, sou fácil demais de me apaixonar. E eu completo, fácil demais de serem enganadas e propensas também a tomarem prejuízos de toda a natureza. São dependentes da euforia da paixão. Não é fácil lidar com essa desorganização sináptica da região pré-frontal. Mas é possível organizar essas regiões e evitar essas tomadas de decisões. Eu vou lhe explicar sobre esses impulsos e essa afobação que tomamos ao impulso das nossas paixões. A paixão é um estado de dependência, tal como a droga. Para o cérebro, o objeto da paixão na pessoa é a mesma do objeto da pessoa que consome drogas. Por exemplo, o apaixonado exige uma decisão, quer dizer, quando o desejo é tão forte ao ponto que ele tem que agir, ele pode destruir a construção de uma vida inteira que ele fez. Então é importante gerenciar as emoções e controlar o comportamento, porque quando o desejo exige uma decisão, ele constrói ou destrói a sua história. O seu legado, toda uma vida que você construiu no passado, pode ser destruída em segundos. Consegue entender? Depois de tudo feito, vem a crise. Onde foi que eu errei? Me sinto mal. Me trocou por uma outra pessoa. Eu reafirmo que nem sempre
A paixão acaba por causa de uma outra paixão. Pode acabar de uma hora para outra sem nenhuma justificativa. E você, então, ter a sua nova oportunidade para reconstruir a sua vida. O desejo com o tempo vai diminuindo. O que muda é o gosto. Você pode desejar tudo e os hormônios e neurotransmissores estão a todo vapor para lhe incentivar na ação. Se você é uma pessoa do perfil que não está nem aí e os hormônios se ligam e se potencializam como as energias mentais afins, se é que você me entende, os hormônios podem deixar você vinculado com o esposo, ao mesmo tempo com o desejo no vizinho e apaixonado pelo melhor amigo do amigo ou amiga da amiga. O amor surge na convivência, porque não dizer que a paixão poderá se transformar em amor? Pode virar um amor lindo, com várias emoções de afeto para o resto da vida. Você tem que saber para onde você quer chegar com o seu parceiro ou parceira. Eu vou lhe fazer uma pergunta poderosa que faz parte do meu curso Potem, o Poder da Transformação Emocional, ou Seu Poder da Transformação Emocional, Vida Extraordinária. Eu ensino como se transformar, como se tornar sua melhor versão. Você pode pegar as informações no site joseeduardo.com.br. A pergunta é: qual a sua visão profética do seu relacionamento? Você deve ter uma visão profética da imagem que você quer ter e que você quer ser. Ter e ser é parte da visão. É uma meta. Quando acaba uma meta, surge outra. Cada uma deve ser melhor que a anterior. É a lei do progresso. É preciso mudar algumas coisas dentro da relação. Você não acha que tem que mudar? Não dá para ser a mesma pessoa a vida toda. Sempre há algo que se pode fazer para renovar a vida a dois. Além do básico, claro. Senão, vem a crise natural dos anos pós-paixão. Você poderá ser surpreendido no meio do almoço. Precisamos conversar. E vai ser hoje à noite. E aí, como você acha que está a nossa relação? Depois da crise instalada, o grito da consciência: eu gostaria de ser a pessoa que eu poderia ter sido e não fui. Tudo que você está ouvindo aqui é ciência. Eu revisitei artigos e publicações científicas e estou trazendo para você, fresquinha, para lhe ensinar que é preciso e é possível mudar. Desde o início da aula, eu estou mostrando a importância do autoconhecimento e do conhecimento de partes do mapeamento da gênese da paixão no cérebro. Tudo isso para você se tornar a sua melhor versão. Tudo isso para você montar a sua melhor estratégia e viver uma vida emocional completamente equilibrada em várias áreas da vida, não somente no amor, mas também nos negócios, principalmente dessa área afetiva e família. Ninguém jamais lhe ensinou, mas eu vou lhe ensinar e estou lhe ensinando como os hormônios e neurotransmissores envolvidos na paixão, no amor, no afeto, no beijo, no abraço, no sexo e na motivação podem ser modulados a seu favor quando a crise se instala, ou mesmo para evitar a instalação de uma crise nas relações. E primeiro passo, não ao desleixo. Não há nada tão cruel para os hormônios da paixão e do amor em qualquer fase quanto o desleixo pela acomodação. Aparecem as manias. Tudo que é bom para mim também é bom para ele. Para ele ou para você. Segundo desleixo, nos primeiros anos da paixão, se vestiam como príncipes e princesas. A Ferrari vermelha não chamava tanta atenção quanto as lingeries e tops comprados na internet. Meias e cuecas, pijama, era de fazer inveja a qualquer uma das secretárias do lar encarregadas de lavar as roupas. Tinha que ser na mão, lembra? Porque na máquina ou no tanquinho estragavam. Faz sentido para você? E o terceiro desleixo, cabelo despenteado para tudo quanto é lado. Lavar a cabeça à noite antes de deitar, de jeito nenhum.
dar trabalho para secar. A má escolha e campeã, dormir com pijama surrado. Calcinha ou cueca aos trapos, camisas de propaganda de vereador, de político da cidade, de quem quer lá que seja, de um candidato. A roupa mais confortável é aquela em que a máquina de lavar já surrou, já desbotou, já ficou sem cor. Esta é a mais gostosa de dormir, mas não ajuda em nada a modulação dos hormônios envolvidos. Os hormônios da paixão. O antes e depois é esquisito demais. Como requisitar do outro se o outro não se ajuda? Ou se você mesmo não se ajuda? É uma via de mão dupla. Eu queria ser a pessoa que poderia ter sido, mas não fui. Os hormônios da paixão e do amor são os inquilinos convidados do seu cérebro que precisam de atenção. Ou serão forçados a desabrigar do corpo que já dá sinais de alerta de uma relação que enfraquece diariamente porque tem entrado num desleixo. Os hormônios denunciam, o corpo fala o que está nas suas entranhas. Mudou o sabonete, o perfume, a cueca, o jeito de vestir à noite, da noite para o dia. Tem que sentar na ponta do sofá, perguntar como está a relação e sacudir o tapete para liberar as pedrinhas. Tinha todo um sofá para sentar e sentou, justamente na pontinha, para tratar da relação. Por que aconteceu isso? O comportamento, sacudir a poeira, é positivo e completamente saudável, desde que você não rebaixe ao ponto de ficar esmagada, mas não machucar o outro ao ponto de humilhá-lo, porque aí, segue a dica, começa uma nova batalha que não haverá vencedores. Onde está o erro? De quem investiu em quem? Se você não muda, as coisas se repetem. É preciso criar, viajar, sair do seu quadrado, visitar amigos, brincar com os filhos, ouvir mais. Tudo é saudável para o equilíbrio hormonal da vida a dois e para os pequenos momentos, para que reacenda o fogo brando da paixão em relacionamento para além do tempo, desse que você quer, por longo tempo para o resto da vida, e ser surpreendido ou surpreendida todos os dias. Você está satisfeito com esta situação? E você falar assim, estou satisfeito, porque você fez o possível, ela ou ele também fez o possível. Você com certeza não se tornará mais as mesmas pessoas. Então, os limites fisiológicos da paixão, sob a influência poderosa dos neurotransmissores, estão muito bem delineados pela ciência. Como eu disse, revisitei artigos científicos e posso concluir que o cérebro é tão formidável que nos presenteia com neurônios do sistema colinergético, desse nome bonito, que ficam nas regiões do hipotálamo, do hipocampo e sistema límbico, capazes de memorizar o cheiro da outra pessoa. Nós lançamos o nosso cheiro no universo, denominado pela ciência de feromônio. As coisas importantes para fazer na vida são simples, singelas, acompanhadas de pequenos detalhes. Por isso são também aquelas que facilmente deixamos para trás e facilmente adiamos. Não descuide de si. Se o outro ou a outra está indiferente, atenue com as tuas atitudes. A forma como você se apresenta modifica a carga química no cérebro do outro. Você e seus pensamentos conseguem modular o hormônio e neurotransmissores antes mesmo deles iniciarem a produção para influenciar o seu comportamento. A ciência provou que os hormônios provocam alterações importantes no cérebro e na vida das pessoas, que têm vida curta, de 12 a 24 meses em média, em se falando da paixão. O que são 12 ou 24 meses numa vida inteira? O que são 100 anos diante da eternidade? Já dizia um filósofo. Menos que parte de um minuto, menos que parte de um segundo.
A lição que tiramos também da ciência é que tudo na vida passa. Avalie as suas forças, porque se em algum momento você sentir que é possível sair vencedora ou vencedor, tenha paciência. Seja relutante naquilo que você quer, mas não seja omissa. E não deixe de lutar até o limite das suas forças. Só você, pelo conjunto da obra, poderá avaliar. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se você achou interessante, porque juntos nós podemos mais. Você vai estar ajudando aquela pessoa que também precisa ouvir isso, modificar comportamentos e gerenciar a emoção.